De volta ao Redação Novo Tempo. A Prefeitura de Paris, a capital da França, entrou com um processo contra o site Airbnb, que é uma plataforma digital que disponibiliza hospedagem para viajantes do mundo todo. O motivo é a quantidade de anúncios de locações ilegais na cidade. As autoridades afirmam que mais de 1.000 anúncios da empresa violam uma legislação que é local, que limita o aluguel de imóveis lá a até 120 dias só. As multas a serem cobradas são em torno de mais de 1 milhão de euros. A prefeita de Paris, a Anne Hidalgo, afirmou numa entrevista a um jornal francês que o objetivo da cobrança é acabar com locações não autorizadas que estragam alguns bairros parisienses. Palavras dela, né? Além disso, ela considera o Airbnb um dos grandes responsáveis pela diminuição do número de moradores da capital francesa. De acordo com o INSEE, o órgão francês que é semelhante aí ao nosso IBGE aqui no Brasil, em 5 anos, Paris perdeu mais de 40 mil moradores. E aí é culpa do Airbnb? Isso que eu ia falar, é assim, bastante enviesado, várias frases e considerações dela, por exemplo, até o fato de chamar o Airbnb de ilegal, né? Exatamente. Por aí começa. E sendo que quando ele foi estabelecido na cidade, o próprio CEO do site teve uma reunião com a Prefeitura de Paris, quando ele foi estabelecido. Isso no início, acho que eu sei que de 45 mil, hoje são 65 mil. O Airbnb hoje, em Paris, é o local onde ele mais loca residências, enfim, no mundo, é lá em Paris, né? Mas não dá para dizer que é por conta disso a evasão dos moradores no local, Talvez né? para o nosso telespectador e ouvinte que não sabe o que é o Airbnb, ele é um aplicativo ou um site, né? Você pode acessar por um site ou um aplicativo, onde você pode alugar uma casa inteira para alguém, ou você pode alugar a sua própria casa durante um determinado período. Você fala assim, ó, vou sair daqui durante uma semana, sei lá, vou viajar um mês. Aí eu moro em Paris, que é um lugar que sempre tem turista, eu falo, olha, eu vou colocar no Airbnb para alguém que quiser alugar a minha casa por um mês. É possível também. E você pode alugar, inclusive, um cômodo apenas da sua casa, né? Eu vou alugar um quarto da minha casa. Também é possível. Então, esse é o Airbnb, só para quem não conhece ainda. Que agora tem um site, mas isso é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, né? Acho que eu vou para estudar nos Estados Unidos. Então eu posso ficar na sua casa? Posso. Aí tem um valor, tem toda uma questão, uma logística, ou a família está na casa ou não está na casa, mas você tem aquele quarto, aquele espaço para ficar. Isso acontece bem antes do Airbnb, né? Muito antes, Agora, né? uma coisa que a gente precisa ponderar é o seguinte, talvez no diálogo entre o Airbnb e a Prefeitura de Paris, eles não tivessem, não defendendo, tomando partido de nada, mas acho que vale a pena a gente levantar esse questionamento. Talvez eles não soubessem da proporção que iria chegar. Que isso iria chegar. Em 5 anos. Porque tem alguns casos, por exemplo, você está lá num apartamento, não sei, numa casa, num condomínio, e aí 15 pessoas entram dentro da casa, bagunça, sabe? Péssimos comportamentos, que isso realmente incomoda a vizinhança. E para você ter um hotel em algum lugar, em alguma cidade, você precisa se regularizar ali. Tem alguns critérios. E quando você simplesmente aluga a sua casa por meio de um aplicativo, talvez você não esteja seguindo essas regras. Eu não sei a fundo quais são as regras, porque eu nunca aloquei alguma coisa pelo Airbnb, nem nunca coloquei algo, nunca ofereci nenhum imóvel. Mas isso tudo precisa ser realmente ponderado. Porque vai chegando a um nível em que as pessoas vão perdendo o controle. Às vezes, é uma rotatividade muito grande. Você está lá no seu prédio, daqui a pouco está lá um, está lá outro, e aí já afeta meio que a segurança. Tem algumas coisas que ainda precisam estar, né, ficar mais esclarecidas. Mas eu acho que tem algum... Eu acho que vale muito a pena isso que você está falando e é um contraponto da questão mesmo. Mas eu acho que tudo tem um fundo muito mais de taxas e contribuições. Sim, exatamente. Exatamente. Porque no momento em que foi estabelecido e não chegava a esses números, né? Ou seja, se nós estamos falando de 65 mil residências locadas, de quanto nós estamos falando que a prefeitura está perdendo com relação a isso, né? E não só isso, quanto hotéis, que são uma Também, força... a rede hoteleira é muito forte. Muito grande em Paris. Paris é a cidade mais visitada do planeta. Quanto esses hotéis estão perdendo de ganhar dinheiro e estão pagando alguns impostos que esses outros... Aí é a mesma situação do Uber, é a mesma situação do Netflix. E você sabe o que acontece? Primeiro, Não, você sempre me interrompe. Primeiro momento do dia. Tá. Ímpar.
2 é Ganhei. par, ganhei. Você pediu ímpar. Olha aqui. Por que essas plataformas, surgiu a necessidade de ter essas plataformas? Porque, às vezes, o serviço é prestado de maneira muito cara. Então, a gente tem que Esse dar... é o ponto. Esse é o ponto. E você sabe qual é o lance? Que aí o Leite trouxe o negócio do táxi com o Uber. Você deu um outro exemplo. A Netflix com Netflix. empresa de TV a cabo. O que acontece? A primeira reação do negócio estabelecido há anos é criticar a nova forma de negócio. Mas eu acho que já deu para perceber que não tem muito como lutar com isso. Porque vem esses aplicativos, essa nova forma de estabelecer um negócio com uma conexão digital, ele vem, se estabelece e muitas vezes quebra o antigo negócio. Sim. Então, assim, quando é que a gente vai aprender que fazer negócio como sempre foi feito não dá mais? Então, o que eu posso oferecer para que eu consiga estabelecer o meu negócio ainda sendo sustentável? Ou de que forma as leis podem ser estabelecidas para Isso. regular esse negócio, para se tornar Isso. sustentável também na minha realidade? Por exemplo, E aquela outra história do questão também. taxista com o Uber. O que aconteceu? Vocês Agora dois virou uma resolvem regra entre vocês. Agora aí. virou uma regra de quem fala mais alto, né? Nessa eu não vou entrar, Leite. Engraçado deixa que lá. a gente deu uma dupla boa, né? Que a gente Né? fica se interrompendo e eles são os educadinhos, os... Fingidos, Olha, né? é um prazer sempre estar aí com você. muito viu? obrigada. Agora, muito só uma ressalva, nós somos autênticos. Exatamente. Porque nos bastidores esses dois não prestam, né? Olha! E a gente já Talvez- mostra logo talvez que seja, somos aqui. talvez seja a melhor coisa que eu ouvi nesse programa hoje. Não Mas vale voltando nada. aqui ao Uber, que eu até esqueci o ponto. Ah, lembrei. Teve toda aquela história, né, dos taxistas e muita gente, inclusive sem entender a situação profundamente, falava: ah, bem feito para esses taxistas, olha quanto custa, né, para pegar um táxi, olha quanto custa para pegar um Uber. Poxa, mas qual era a quantidade de impostos que um taxista tinha que Tá pagar submetido, é. para conseguir desenvolver o trabalho dele, né? E que imposto paga alguém que está fazendo seu trabalho pelo Uber? Então, é essa nova forma de negócio que tem que acontecer. Agora, se você parar para pensar, essa história do... Não estou dando pão de corte. Essa história do Airbnb, gente, beleza, o site é novo, mas isso é uma coisa que acontece desde que as pessoas têm Exatamente. propriedades. Eu não sou uma criança, não fui uma criança que viajou para Paris, mas era uma criança que viajava para Ubatuba. Isso! Né? A Na gente casa... a gente não consultava... Carol, tamo junto Por aí. favor. A gente não consultava o site, porque nem tinha Vamos pra ver a casa. hotéis. Que Mas era hotel, assim, não. chegava com É. o carro, 20 negros no carro, né? Todo mundo sem cinto de segurança. Década de 90, terrível. Descendo de Kombi, perua. Exatamente. Aí você chegava lá, vamos dar uma olhada nas casas que estão para alugar. Verão, tava cheio de placa, você entrava, gostei dessa não. Pronto. Essa tá muito longe da praia, vai sujar meu carro. Isso. Vou ficar nessa. Ou vou ficar, inclusive, nesse apartamento. Os problemas são os mesmos. Sim. Só que, por que nunca foi um problema? Porque não tinha a proporção que tem hoje Isso. e não afeta o bolso da cidade como tem afetado hoje em dia, né? Ou o bolso E das os grandes empresas, né? conglomerados, como o Leite Exatamente. falou, dos hotéis, né? Com a me palavra permite? você. Muito obrigada. Mas tem uma coisa também que eu acho que as empresas, elas deveriam o quê? Olhar de forma diferente. A concorrência é uma forma de você crescer. E eles sempre estiveram ali na zona de conforto. A partir do momento que essas ferramentas surgem, está na hora de uma empresa de ônibus pensar assim, olha, a gente está aumentando aqui a tarifa, mas a gente em contrapartida vai oferecer isso, Wi-Fi. aquilo. Talvez, entendeu? Tem cidades aí, você entra em alguns ônibus, em algumas cidades que você tem cabo USB, que você Isso. tem ar-condicionado, que você tem Wi-Fi. Que mas você enquanto- tem mais ônibus na linha, que Mais você não tem que andar ônibus. como uma lata de sardinha. É, que que não Exatamente. necessariamente. Exatamente, a gente não precisa de cabo USB, a gente só precisa respirar. A gente precisa Sim, conseguir ter um é. lugar, porque Não, posso dois entrar? corpos não ocupam, não é? O Isaac Na Newton mesmo teoria, isso. na teoria, porque no Exatamente. No ônibus ocupa. ocupa. É. No ônibus. Então, a mesma coisa para os hotéis, a mesma coisa para o Uber e para o táxi. Aham. Várias vezes, comigo já aconteceu isso, de eu perder alguma coisa, de eu deixar alguma coisa no táxi e eu perder. Ou então eu conseguir o contato do cara e ele não me devolver. Então, pelo aplicativo, você está ali monitorando para onde você vai, você consegue falar com o cara, você entra em alguns carros, tem água, uma balinha, um jeito de negociar ali, e ainda, né, o melhor sendo mais em conta. Então, talvez agora seja a forma de uma frota de táxi pensar e analisar, poxa, a gente pode ser mais cortês,
Tem cidades que a gente pega o táxi que o cara quer ficar rodando ali. E você é turista, você não conhece Não o percurso, sabe. né? E agora com o GPS, né, que acompanhando Sim. o movimento, por exemplo, no Uber, né, um exemplo do Uber, você acompanha o caminho, né, que é o melhor caminho mesmo, eu vejo aqui no meu GPS, quando você está vendo aí no seu, né? Sim. Então, Hoje acho você que tem que até mudar a mesmo possibilidade esses de modelos. compartilhar a viagem. Então, porque tem casos, É. né, que a pessoa pega o Uber e é vítima de algum crime, assalto, enfim. Mas aí você pode compartilhar aquela viagem e fica até mais fácil para depois você encontrar onde que foi o onde que estava o veículo, enfim. Né? Já tem a história de que, por exemplo, eu e a Luísa, a gente vai almoçar em tal lugar, então a gente vai e divide um Uber, assim como dividia um táxi antes. Agora tem a possibilidade, né, que acho que é isso que você está falando, que é Online, o tal né? do Uber Juntos, né? Que substituiu o Uber Pool. É diferente? Na verdade, Substituir porque- novas regras, assim, para Sim. facilitar. mas é basicamente a mesma coisa. Por exemplo, a gente está saindo aqui da Novo Tempo. Mas a gente nem se conhece. A gente nem se conhece. E daí eu vou sair aqui da Novo Tempo, só que ali na Avenida São João você vai pedir um Uber, a gente vai compartilhar a viagem para ir para o shopping. Então vai ficar mais barato para nós dois. Essa é a ideia do Uber Juntos. Só que as empresas de ônibus estão dizendo o quê? Isso aí é transporte coletivo. Isso aí é o nosso ramo. É o nosso ramo. Não entre aqui. E aí... É porque ele vai passando, né? Por exemplo, exatamente isso. Só que aí entre a Avenida São João e o shopping tem mais uma pessoa que queira Sim. pegar. Então aí Eu é até o entendo. famoso transporte coletivo. Eu até entendo a Eu reação, compreendo porque também, é muito dinheiro que se perde nessa operação toda. Só que o lance não tem como, galera. Os tempos são outros, entendeu? Então, o pensamento não é como vou bloqueá-los de fazer esse serviço que não dá... Não, é assim, como é que eu vou tornar o meu negócio ainda competitivo, né? Para que eu continue com o meu negócio e continue buscando dinheiro. É essa a história. É que nem... Eu já fiz essa comparação algumas vezes. É que nem no passado, se, sei lá, o sindicato dos carroceiros ficasse louco da vida, porque começou a surgir carro. O que eu vou fazer com esses cavalos agora aqui? Investir em cavalo, investir em madeira aqui para fazer minha carroça. Aí então esses trambolhos aí, vai matar gente porque anda muito rápido e tal. Então você vai acrescentando um monte de coisa exatamente porque você está perdendo o seu espaço. Claro. Mas é um movimento natural ao longo da história que tecnologias vão substituindo outras e serviços vão sendo melhorados. Né? E serviços. Então, a palavra serviço quer dizer o seguinte, que você presta esse serviço para um consumidor. Então, o interesse é do consumidor. O consumidor não é besta, ele vai procurar o melhor custo-benefício. E esse consumidor agora, a internet ele mudou, né, o nosso modelo de consumo, né? De consumir a música, de consumir da comida, de pedir um carro, de assistir um filme. E isso foi para o transporte também, da maneira como eu quero me transportar, ou locar uma casa, enfim, para o verão em Paris. Né? O que sempre acontece com a gente. Todas Claro, as é férias. super comum. Eu vou para Aparecida do Norte, que tem aqui, do lado de Jacareí. Eu, por exemplo, eu fico feliz porque eu tinha que correr para conseguir pegar o ônibus. E era uma dor muito grande. Quando ele passava assim na sinaleira, eu dava a mão e ele me ignorava. Hoje eu posso mandar um WhatsApp para as minhas amigas que trabalham aqui, que moram no mesmo edifício que eu. Meninas, vamos rachar um Uber? Vamos. E aí a gente vem, lindas e maravilhosas. No ar-condicionado, chupando uma balinha. Cada uma ocupando o seu espaço. O seu espaço. E sem precisar correr. Sem precisar correr. Eu até perdi a possibilidade de fazer um exercício físico ali. Perdeu. Eu até entendo também uma outra questão, que a gente vive um momento da sociedade onde ela está mudando com uma velocidade que não acontecia antes, né? Então eu pegava o trabalho do meu pai, que era, sei lá, sapateiro, e eu ia ser sapateiro também, e meu pai passou 50 anos trabalhando como sapateiro e nada mudava. Ele tinha aquele jeitinho de fazer lá o processo, e eu estava ali atrás e tal. Até que mudava uma geração, que mudava esse conceito, era muito demorado. Hoje em dia, se a gente não se reinventa no nosso trabalho o tempo todo, a gente já ficou para trás. Exatamente, em todas as áreas. Em todas as áreas. Intervalo? É isso? A gente vai então para o intervalo, na volta a gente vai falar sobre pais. Olha como as coisas mudam realmente. Pais processam os filhos porque eles precisam receber pensão alimentícia. Mais um assunto daqueles bem curiosos para a gente discutir, mas só depois do intervalo. A redação volta já.